Olá a todos, tudo bem? Então, meu nome é Jorge, estamos aqui de volta para filosofar sobre algum assunto que para mim é muito importante, não só para mim, mas para todos também, tá? Então, quem puder, se inscreve no canal, coloca o sininho, dá um like e quem gostar, compartilha. Eu gostaria de falar hoje sobre as feridas narcísicas da humanidade, como isso impacta nós mesmos como indivíduo, como sociedade, como consciência, e por que que isso deveria ser tão importante, né? Deveria ser olhado de forma mais profunda. O que que é uma ferida narcísica? Uma ferida narcísica é como um trem desgovernado que passa por cima de você, né? Como um tapa na cara, como um soco que vem inesperadamente e que faz você cair e te colocar em contato com o real, de cara com esse real, né? De cara, olhando para a lama e se colocando em contato com ele. É aquilo que te arranca das fantasias, que abre as suas feridas e te expõe, ó. Agora é hora de se olhar, agora é hora de se ver, agora é a hora de se curar. Então, tudo isso representaria uma ferida narcísica. Então, há 3 feridas narcísicas, de acordo com Freud, feridas narcísicas da humanidade que colocarão a humanidade em contato com esse real, ou de alguma forma tentou expor a isso essa consciência global, tá? Então, a primeira ferida narcísica é a cosmológica. Ela vem do século XVI, com Nicolau Copérnico, com a teoria heliocêntrica. Então, que provou que a Terra não é o centro do universo, que a Terra é só um planetinha girando ao redor de uma estrelinha, dentro de uma galaxinha, diante de zilhões e zilhões de outras galáxias muito maiores do que a nossa. Anteriormente se acreditava ou se expunha, né, a propaganda que a Terra era o centro do universo. Sendo a Terra o centro do universo, no universo aqui seria o lugar prometido, né? O Éden, a Terra Santa, rodeado por deuses, criaturas celestiais que seriam nós. Né? Nicolau Copérnico não foi o primeiro a expor essa teoria, né? Já veio antes, mas era contestada fortemente pela Igreja, né? Através de perseguição, tortura, queima, etc. Tanto que o próprio Nicolau Copérnico só expôs a teoria no ano de sua morte. Né? Já tinha a teoria, mas estava guardada, ele não podia expor, né? Tinha medo das consequências, então, como ele sabia que já tinha morrido, então agora é hora de expor isso. Então, isso vem de forma incontestável, né? Essa prova que a Terra é só um planeta, um planetinha perdido por aí, e total insignificância perante a imensidão do todo. Então essa foi a primeira ferida narcísica, aquela que tirou a Terra, o lugar, né? O lugar que a gente habita, vamos falar assim, a casa que nós habitamos como seres humanos, como Homo sapiens, do seu lugar de ser especial ou de ter algo assim maior do que os outros, maior do que as outras pessoas, do que os outros planetas, do que as outras consciências que estão fora por aí. Primeira ferida narcísica, tiramos a nossa casa do lugar de especial que acreditávamos que estávamos, né? Ou que éramos, tá? Então a segunda ferida narcísica é a biológica, que veio no século XIX com a teoria da evolução das espécies com Darwin. Então Darwin tirou o quê? O antropocentrismo. A partir daí se acreditava que o homem então era o centro de tudo, o centro do universo, a obra-prima da natureza. O topo da hierarquia, onde todos os outros espécies, animais, vegetais, minerais, etc., deveriam se ajoelhar, né? Ou como se fossem só base de experimentos para essa espécie sublime. Só que a teoria da evolução da espécie mostra que nós somos apenas uma espécie animal, um mamífero. Não temos um lugar privilegiado na criação, somos uma espécie entre tantas ocupando esse lugar chamado Terra. Tiramos então essa ferida, esse narcisismo de sermos especiais, se mostrou, o real ficou exposto cara a cara a partir disso. Esse momento era Darwin e outro pesquisador que agora esqueci o nome. Os dois encontraram as mesmas respostas ao mesmo tempo, os dois receberam o Nobel juntos até. Só que Darwin expôs que essa evolução se daria através da luta, tomar lugar entre si para ter a sua espécie garantida, enquanto outro pesquisador disse que viria através da cooperação.
que a evolução se dá através da cooperação entre todas as espécies. Bom, quem levou o prêmio, vamos falar assim, na história, na mídia, foi Darwin, porque luta vende, né? Luta dá lucro, luta consegue ser comercializada e cooperação não, né? Cooperação envolve fraternidade e isso não envolve uma comercialização. Então esse pesquisador foi anulado praticamente dos livros de história, dos museus e etc. E Darwin ganhou a fama, né? Ganhou seu lugar de destaque. Mas o propósito da teoria, no caso da ferida narcísica, é: nós somos apenas uma espécie diante de tantas outras. Esse corpo biológico é um corpo animal de um mamífero, assim como outros animais que estão por aí. Só que, no entanto, essa ferida ainda não é realmente aceita, né? Ainda se vê passagem, tanto, não estou falando só em termos de religião, dogmas religiosos ou mídias, propagandas, que ainda colocam o ser humano como algo especial acima de todas as outras espécies. Em termos de dogmas religiosos, por exemplo, anteriores a essa descoberta, ainda colocam como a espécie humana acima de outras, acima de minerais, vegetais, animais, como o humano seria uma espécie biológica diferenciada dos animais, e que teria uma certa hierarquia, né? O mineral vira vegetal, que o vegetal vira animal, cada um com a sua ordem, cada um com o seu ciclo de evolução. O mineral não tem interesse em virar vegetal, muito menos o vegetal em virar animal. E o ser humano deveria se contentar em explorar o máximo a sua humanidade, o seu ser. Trazer o melhor de si e não ficar fantasiando e se tornar um anjo, que é uma coisa que é nem substanciável, nem vista, não sabe nem o que é. E se existe, se existência for, não sabe definir a si, entende? A gente precisa olhar para a gente mesmo, aceitar a nossa humanidade, trazer o melhor da nossa consciência para fora, respeitando os outros reinos e as outras consciências. Não há uma hierarquia, nós não temos direito de explorar nosso bel prazer, mineral, vegetal, animal, seja o que for, achando que nós somos um ápice de uma hierarquia, de uma escada, e essas espécies vão se tornar a nós. Não vão. Não é assim que funciona. São dogmas antigos que já foram depostos pelo real, pela ferida narcísica, quando nos mostrou que nós somos apenas uma espécie diante de outras. Não há essa hierarquia. Esse é o tipo antigo de dogma que estava junto com outras teorias raciais, que haviam seres humanos, né, homo sapiens com alma, e haveriam outros sem almas, né, as teorias raciais que felizmente caíram por terra e que eram sim aceitas pela ciência do passado, mas caíram. Esse é outro dogma que já caiu, já foi exposto, já foi desnudado. É hora da gente olhar as nossas feridas e aceitar também a nossa insignificância perante o todo, como uma cooperação entre espécies e outras realidades, e não como uma hierarquia de ser quem é superior a quem. Isso é irreal, isso não existe. Isso, como eu falei, está tão difícil ainda de ser aceito, né? Se vê uma resistência incrível em aceitar o real, gente, que nós somos apenas uma espécie e o máximo que a gente pode fazer é o nosso melhor. É isso que se espera da gente ou de qualquer outra espécie, de qualquer outro ser, de qualquer outra realidade. A terceira ferida é a psicológica, é a ferida da alma, digamos assim, que vem no final do século XIX, começo do século XX, com a descoberta, né, entre aspas, vamos falar assim, o postulado de Freud sobre o inconsciente, em que o homem não é senhor nem na sua própria casa. O rei não é mestre nem no seu próprio domínio. Nós somos governados por forças, pulsões que não controlamos e desconhecemos. No máximo, somos bobos da corte dentro desse reino que nós não controlamos, né? Qual era a visão anterior? Que o homem era um ser consciente, racional e pleno de si. Só que com essa ferida, com a abertura dessa ferida, se mostra que nós somos um grande inconsciente, e aquilo que a gente chama de consciente ou de racional é apenas a ponta de um iceberg minúsculo perante o todo que se encontra submerso dentro das fossas abissais, dentro de um grande oceano.
Cabe a gente a olhar para si mesmo e ir atrás dessa inconsciência, a fim de se realmente um dia tornar-se plenamente consciente, né? Senhor em seu próprio domínio. E isso é outra ferida também, está sendo difícil ser aceita. Ainda se fala muito, veja, o ser humano é a diferença dos animais para o ser humano, que o ser humano é um ser racional. Somos realmente racionais? Você já abriu a janela da sua casa? Você já abriu a porta da sua casa e foi olhar a rua? Você já parou um tempo ali do lado de fora da sua casa, do seu mundo, do seu pequeno mundo, da sua bolha, e ficou olhando o que está acontecendo lá fora? A atitude das outras pessoas, o que ocorre, como se funcionam os sistemas gerais, econômicos, sociais, culturais? A loucura que tem ali presente, a irracionalidade atuante? Basta um pequeno olhar para você saber que nós não somos racionais. Muita pouca racionalidade ainda temos. Somos comandados por forças impulsivas que não controlamos e ainda desconhecemos, porque a gente nem se olha, nem se vê. Temos profundo medo de se olhar e perceber que a gente não é essa perfeição toda, não é o ápice da criação, não é a grande obra-prima do todo, não é um ser profundamente idealizado por Deus. É uma espécie em evolução. É a ferida que precisa ser aceita para que a gente consiga dar um passo além, mais além do que a gente já se encontra, o que é muito pouco pelo que a gente poderia, como humanidade, como sociedade ou como um todo. A partir dessas 3 feridas narcísicas, agora minha consciência, vou propor uma 4ª ferida narcísica, só que as outras vieram de fora para dentro, né? Essa eu proponho uma ferida que é de dentro para fora, em que a pessoa, o ser, a consciência, vai atrás da ferida, se coloca diante do espelho, assim como Alice no País das Maravilhas, que se colocou na frente do espelho e atravessa esse espelho. Então, nessa minha proposta é você ir atrás das suas feridas, olhar-se de frente para o espelho, não como o Narciso, que olhou sua imagem ali no lago, se apaixonou e se afogou, né? Ou morreu de fome, ou morreu de inanição, ou foi engolido, né, pela loucura e pela fantasia que percebeu ali, ou que criou na sua cabeça. É olhar-se de frente para o espelho. Espelho, espelho meu, mostre-me tudo aquilo que eu desconheço de mim. Mostre-me aquilo que eu não sei, aquilo que eu tenho medo, aquilo que eu não tenho coragem de encarar. Me revele nu e cru, frente a frente, cara a cara, para que eu possa me abraçar, para que eu possa atravessar os desertos e os pântanos da inconsciência e poder abraçar o meu ser real, a minha existência, a minha pureza, a minha força, o meu caráter, a minha vontade. É que assim seja, com essa garra que é a minha proposta dessa 4ª ferida narcísica. Seja através da terapia, seja que você vá no processo terapêutico, que realmente você se olhe, se encare e possa abraçar as tuas próprias sombras, os teus erros, as tuas dúvidas, as tuas dívidas kármicas do passado. Seja aquilo que o espelho possa te mostrar naquele momento e que você consiga aguentar, superar, aceitar, se aceitar nesse propósito. E é isso que vai nos alavancar para um outro nível de consciência como ser humano, como ser real. Talvez daí venha a tal da 5ª ferida narcísica, né? Que é uma ferida outra de fora para dentro, que eu acredito que seja a próxima, que seja nós não estamos sozinhos, né? A realidade que nós nunca estivemos sozinhos, que nunca houve separação. E cai a própria ideia da separatividade. Eu acredito que essa seja a 5ª ferida narcísica, né? A descoberta que se cai um véu, espécie de véu do real, do esquecimento, e a gente perceba que a gente não está sozinho, nunca esteve. Mas esse é um propósito futuro que vai ocorrer quando nós estivermos preparados, não. A gente nunca esteve preparado para essas feridas narcísicas todas. Elas ocorreram porque tinham que ocorrer, elas ocorreram porque a fantasia tinha que cair. O real é soberano, o real manda, o real comanda. O real é soberano em todas as situações, nenhuma fantasia consegue permanecer em pé, porque é vazia, é falsa.
É uma energia oca que não tem sustentação, não tem base, porque toda a base vem com os teus pés no chão, com os teus pés grudados nas tuas raízes, que é o real, com os pés dentro da terra, sustentando-se realmente, com uma estrutura firme, sólida, preciosa, assim como no fundo você é para ti mesmo, pessoalmente, e para Deus do teu interior. Então é essa busca que precisa ser feita e realizada no interior de cada um, tá bom? As vicissitudes, os erros, as falhas, essas feridas vêm quando a gente não está preparado, mas quando a gente precisa e necessita passar por elas. Aceitar a realidade, quebrar aí o nosso ego no sentido do ego ilusório, tá? De uma ilusão criada e sustentada, e nós podermos alcançar o real, né? Chegar perto desse real, alcançar, estender as mãos e atravessar esse espelho que nem fez Alice e descobrir-se a si próprio. Seja de forma pessoal, individual, seja de forma coletiva, assim como todos. Que a gente consiga prosperar nessa cooperação, nessa fraternidade, que a gente consiga cooperar com o outro, que a gente consiga sair da fantasia e do fanatismo de uma ilusão qualquer. E que assim seja, que você se encontre, que você desperte a sua consciência através de muito trabalho duro, através de muito esforço, através de muita coragem, através de aceitar muita dor e sofrimento que existem aí, que ainda estão aí, e aceita o prazer que também está, a alegria que desperta, a alegria que flui pelos teus canais quando você percebe-se um ser humano comum, assim como qualquer outro, fazendo o seu melhor. E que assim seja. Obrigado por tudo, que assim seja.